Boa noite. Meu grupo é composto pelas acadêmicas Beatriz, Isabela, Heloísa e Mabile, e eu vou começar falando um pouco sobre a importância da ética para a formação acadêmica. Então, essa importância ela se dá desde o início da formação acadêmica, né, da entrada na universidade, até a inserção no mercado de trabalho, tratando especificadamente dos operadores do direito. Então, a razão da nossa reflexão é fundamentada na ética e no papel que a mesma desempenha na área jurídica, e faz necessário para ressaltar a sua importância no exercício das atividades dos operadores jurídicos, buscando assim o alcance de uma sociedade mais democrática. Afinal, para que haja democracia, o cidadão tem que possuir a consciência, o que garante acesso mais amplos aos seus direitos e não excluindo seus deveres. Haja vista que um profissional bem orientado torna-se não apenas competente, mas, sobretudo, ético, sendo dessa forma estudantes de direito, advogados, promotores e magistrados, para refletirem sobre os seus atos profissionais. O estudo da ética é de extrema relevância para o exercício profissional, visto que ocorre no cotidiano a deparação com infindáveis situações, as quais exigirão de um mínimo de formação moral capaz de orientar o sentido do justo. Em direito, quando se fala de ética, o que se entende por isso é a ética profissional. Ou seja, para os operadores do direito, a ética é um conjunto de regras de conduta que regulam a atividade jurisdicional, visando a boa prática na função, bem como a preservação da imagem do próprio profissional e de sua categoria. Então, dessa forma um tipo específico profissional de avaliação ou orientação da prática jurídica, que se encontra em paralelo à orientação determinada pelas normas processuais e pelas normas objetivas de direito, e para a qual também pode-se conceder uma certa forma jurídica de codificação, que são o Código de Ética, e também uma certa forma de sanção nos tribunais de ética. A ética jurídica é, portanto, formulada a partir da prática profissional do direito. É no meio acadêmico que se formam e se fortalecem os ideais de honestidade e de melhor conduta, os quais servirão de base aos futuros operadores e técnicos da ciência jurídica. É fundamental ao estudante de direito, para se transformar num profissional competente e ético, saber utilizar adequadamente as instalações da universidade, respeitar os professores e os colegas, espelhar-se nos melhores exemplos de conduta profissional e empenhar-se para enriquecer seus conhecimentos jurídicos, preocupando-se sempre em discernir o que é melhor moralmente certo do que é eticamente reprovável. São, portanto, alicerces essenciais para a construção de uma carreira promissora, tomando-se como base uma formação técnica e moral das mais sólidas. A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 133, institui que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Desse modo, a ética é uma das maiores armas do advogado, pois o protege e o guia no caminho da dignidade profissional, ficando cristalizado o sentimento ético como algo indissociável do exercício do direito, a ponto deste não ser entendido apenas como um simples dever de respeitar o código, mas sim como uma imposição de consciência e do novo padrão inteligível e evolutivo da sociedade, que faz a advocacia uma das mais respeitadas profissões. Constata-se, então, que a ética e o direito caminham, ou pelo menos devem caminhar juntos, sempre na tentativa de encontrar harmonia e pacificação sociais, sendo necessário para essa persecução a contribuição de cada indivíduo que se insere na sociedade. É desse modo que os profissionais do direito, agindo segundo preceitos éticos e pautando sua vida pessoal de forma coerente com a sua vida profissional, participarão ativamente da construção de uma sociedade mais democrática. Haja vista que os operadores do direito, enquanto estiverem desprovidos do devido cuidado ético, estarão relegando a profissão, gerando conflitos e causando prejuízos à categoria em que estão inseridos,
devendo, portanto, sofrerem as sanções disciplinares. Sendo válido ressaltar que, para cumprir o seu papel com dignidade, honestidade e presteza, um jurisconsulto põe em prática o seu saber aliado, e isso é o mais importante aos preceitos éticos, deixando evidente o seu compromisso com a justiça social. Os advogados, eles possuem como dever prestar compromisso com a sociedade. Eles devem sempre defender os indivíduos sem levar em conta a sua própria opinião e também devem agir com fundamentos argumentativos com base na verdade. Os deveres e direitos do advogado estão previstos lá no Código de Ética da OAB, que foi dado por um ato administrativo do Conselho Federal da OAB. Esse Código de Ética ele é norteado por princípios que são formadores da consciência profissional do advogado. E eles representam imperativos de sua conduta. Por exemplo, lutar sem receio pelo primado da justiça. Também devem pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à lei. Os advogados também devem ser fiel à verdade para poder servir a justiça como um de seus elementos essenciais. Devem proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais. Devem empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio. Também devem comportar-se com independência e altivez, defendendo com o mesmo denodo humildes e poderosos. Também devem aprimorar-se nos seus princípios éticos e no domínio da ciência jurídica, né? Também devem exercer a advocacia com senso profissional, material e jamais permitindo que o seu anseio de ganho material sobreleve a finalidade social de seu trabalho. Também devem agir, em suma, com a dignidade de pessoas de bem, com a correção dos profissionais que honram e engrandecem sua classe, resultando, portanto, numa maneira íntegra de agir.